Viver Mais está no ar com mais um programa cheio de informações e receitas para você. No Farmácia in Natura, o André vai nos ensinar a fazer um creme para aliviar o herpes. No Informa, vamos falar de guarda compartilhada. No quadro Dicas, vamos ensinar como passar a roupa e ainda economizar luz. Na culinária do chefe, a chefe Natália vai nos fazer uma torta deliciosa, fria de pão integral. No quadro Melhor Idade, vamos conversar com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. E ainda, na culinária do André, ele vai nos ensinar a fazer um finger food. Vamos à Farmácia in Natura? André, com você! Pois é, Li, estamos aqui com a nossa farmácia in Natura. Herpes, nessa época de calor, ataca muito. Quando cai a imunidade, então, é terrível. Vou ensinar para vocês fazer um creme caseiro que é maravilhoso para ajudar nos tratamentos de herpes. Herpes precisa cuidar da imunidade. É muito importante vocês ter uma alimentação muito rica em vitamina C, ter uma alimentação muito rica em alimentos ricos em zinco, que são as castanhas, tá? Que é um mineral que ele previne infecções e aumenta o sistema imunológico. E eu vou começar então o creminho para vocês usar no dia a dia aí, quando a herpes aparecer. Esse creme você pode preparar e não precisa colocar na geladeira. Você pode guardar num pote, depois de pronto, tem durabilidade de 6 meses. Eu tenho aqui 50 gramas de creme de aloe vera. Deu para mostrar? Deu. Mostrou a vera aqui, ó. É um que extrai feito da babosa, viu, gente? 50 gramas de creme de aloe vera. Ó. Eu vou vir aqui com uma colher de sopa de barbatimão casca. Ó, vou mostrar aqui, barbatimão casca, uma colher de sopa, é um cicatrizante maravilhoso. Pode ser uma colher de sopa assim, não precisa ser muito cheia. Eu vou pegar aqui também, que eu tenho aqui, em erva calêndula, em pó, tem que ser tudo em pó, viu? Então vou usar a mesma quantidade, uma colher de sopa. E vou colocar 2 colheres de sopa de óleo de aloe vera. Ó, uma, além do creme, mais o olhinho. 2. Vai dar uma textura muito legal. Deixa eu só tirar isso aqui para mostrar para vocês aí. Ó, é só fazer isso, ó, misturar ó, o creme, já vai virar um creme mesmo, ó. Olha só a textura que ele fica. Se precisar de colocar mais um pouquinho de óleo, pode colocar. Aqui vai precisar de mais um pouquinho de óleo, ó, gente, ó. Ele tá aí na textura que não é o ideal de creme, então você pode colocar mais um pouquinho, ó. Não precisa nem mais uma colher de sopa. Você vai colocando até virar um cremezinho mesmo, ó. Ó. Ele ficou assim, já está pronto, ó. Só colocar num pote e passar. Eu vou passar na minha mão aqui só para vocês sentirem aí como é que ele fica, ó, o creme. Ó, fica assim, ó. Você passar, ó, esse cremezinho, tá? E deixar ele agir. Você pode usar à noite, de manhã e à noite, que dá um resultado maravilhoso. Gostaram da nossa dica de hoje? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, 011 29 50 2304, 011 29 50 2304. Entra no meu canal, canal André Rezende, Rezende conhece, tem vários dicas, opa, quase que não saiu. Tem vários vídeos para vocês lá. E agora, vamos lá para o estúdio B com o nosso Informa, com o nosso amigo Li. Hoje, no Informa, nós vamos falar de um assunto sério. Guarda compartilhada com o advogado Dr. Paulo Akiyama, que é especialista em direito da família.
Olá, doutor Paulo, tudo bem? Tudo, e você, Lili? Muito obrigado de estar aqui para esclarecer nossas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, qual é a diferença entre guarda unilateral e a compartilhada? Tá, então vamos lá para você poder entender. No ordenamento jurídico anterior, tá, quando o casal se separava, a guarda sempre era destinada à mãe. Tá? Então essa é a guarda unilateral ou monoguarda, que nós chamamos, tá? Quando ela se fica somente com um dos genitores. Com o advento da lei em 2014 da guarda compartilhada, qual o autor da guarda é o deputado Arnaldo Faria de Sá, e nós somos muito defensores hoje da guarda compartilhada, vamos para 4 anos aí nessa luta, e nós temos lutado muito para o compartilhamento de guarda. O que é o compartilhamento de guarda? Muitos interpretam que o compartilhamento de guarda é uma semana a criança com o pai, uma semana com a mãe, uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Não, isso é uma guarda alternada que nem existe no ordenamento jurídico. Tá? A guarda compartilhada, na verdade, a criança continua, tá, vivendo com um dos genitores, tá, que a gente chama a residência da criança. Porque ela tem que ter um norte dela, ela tem que ter a referência dela como uma residência. Porém, tanto o pai quanto a mãe, ou seja, aquele que não tem a residência da criança, tá, eles compartilham de todas as decisões com relação a essa criança. Então, vamos ver, educação. Na unilateral, a mãe colocava na escola que queria. Na guarda compartilhada, não. Os pais conversam e discutem aquilo que é melhor para a educação do filho. Tá? No caso de doença, os pais conversam para saber qual é o melhor método, qual o melhor médico para que seja tratada a criança, o melhor método de tratamento e assim sucessivamente. Ou seja, é uma participação entre os pais. Daí você vai me perguntar, pô, mas se o casal se separa, porque eles não se dão, né? É o famoso claro. UFC, né? Como diz uma criança, uma vez nós fizemos uma entrevista com ela, e seu pai e sua mãe? Perfeito UFC. Tá? Porque eles não se dão. Exatamente, a guarda compartilhada, ela vem, tá, para demonstrar a esses pais que eles têm que superar essa animosidade entre eles em relação aos filhos. O que me chamou mais atenção é que a criança tem um endereço dela, um domicílio dessa criança. Uma referência. Uma referência. E eu queria saber, a criança é ouvida para escolher qual que a residência que ela prefere? Normalmente não. Tá? A não ser que haja um litígio muito forte e, eventualmente, o juiz da vara de família determine que deseja ouvir a criança, se a criança tiver uma certa idade, tá? Acima de 8 ou 9 anos de idade, para que ela opine também qual seria o ideal para ela, em termos de convivência, ou com o pai ou com a mãe. Na verdade, aquele genitor que melhor puder prover à criança, tá, conforto, bem-estar, tá? Ele é o candidato de ter essa residência da criança, independente de ser pai e ser mãe. A vida moderna hoje ensina muita coisa pra gente. Pai e mãe trabalham, tá? Sempre foi assim, hoje mais ainda, cada dia mais. Então, não adianta a mãe dizer, não, mas eu fico mais com a criança. Muitas vezes essa mãe ela tem uma atividade profissional muito mais ativa do que o pai, tá? E ela é muito mais ausente do que o pai dentro do lar dela. Tá? Então, essa é a função da guarda compartilhada, tá? Para que esses pais possam dar o melhor de si para o melhor dessa criança. E aí, o tempo que essa criança passa com um dos pais é negociado, como já que Sim, normalmente, entenda bem, é estabelecido as visitas dos pais com a criança, principalmente aquele pai que não tem a residência da criança. Então, final de semana com um genitor, outro final de semana com outro genitor. Só que, no meio da semana, vamos dizer assim, o pai tem condições de, na quarta ou quinta-feira, ir buscar o filho na escola. Então, fica determinado que ele vai buscar o filho na escola. E que naquele dia, o filho pode pernoitar na casa do pai e no dia seguinte o pai levá-lo para a escola. Tá? Ou seja, ampliar a convivência dos genitores com o filho. Então, aquele genitor que não tem a residência da criança, tá, ele tem o direito de ampliar a sua convivência com aquele filho. Entendi. Agora, os pais que não moram na mesma cidade podem
pedir esse tipo de guarda Sim, é compartilhada? normal. Tá? Pode pedir esse tipo de guarda, até porque a distância entre pais, tá? Entre a residência do pai e da mãe, tá? Também não pode interferir nas decisões com o filho. Tá? Nas decisões da educação, nas decisões de saúde, nas decisões principais na criação do filho. No caso, quando a criança, por exemplo, foi combinado que esse final de semana ia passar com um dos pais e a criança fica doente, como é negociado, pode modificar o esquema, né? Sem sombra de dúvida. Isso é, como eu te disse desde o princípio, né? Os pais têm que superar aquela animosidade que existe da falência conjugal. Tá? Eles têm que tentar separar aquilo que a briga entre eles com relação à educação do filho. Eles conseguindo fazer isso, entenda bem, o diálogo entre eles de como vão dividir o tempo com esse filho se torna muito mais fácil. Aí você vai me perguntar, isso é fácil? Não, não é. Tá? Eu estou te dizendo assim, o melhor dos cenários. Né? Porém, na vida prática, tá, o conflito entre pais é muito grande. Então, essa lei, ela veio modificar alguns pontos de uns artigos do Código Civil, aonde ela se torna teoricamente impositiva. Se pai e mãe não se entenderem com relação à guarda dos filhos, aplica-se a guarda compartilhada. Então, ela é obrigada pela lei? Sim, ela é compulsória. Compulsória? Ao pé da letra da lei, ela é compulsória. Qualquer tipo de separação, divórcio? Não é a prática não ocorre dessa forma, tá? Mas a letra da lei é compulsória. Nossa, eu não sabia. E como que é na prática? Na prática, os juízes, tá? Eles são pessoas que estão lá para interpretar a lei, interpretar o caso. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tá? Os juízes da vara de família, a preocupação deles tem que ser sempre o bem-estar da criança. Sim. Sempre. Tá? Ele não quer saber se o pai é melhor, se a mãe é melhor, ele quer saber se a criança está bem. Tá? Existem aqueles juízes que são mais antigos, que ainda tem aqueles paradigmas antigos de que mãe existe para criar e pai para prover, tá? Ou seja, o pai dá o dinheiro e a mãe cria o filho. Tá? Mas existem aqueles outros que interpretam de outra maneira, de que pai e mãe estão ali para suprir as necessidades do filho. Tá? Então, o juiz ele vai assessorado de psicólogos, de analistas, de relatórios psicológicos, tá? Ele vai tomar uma decisão, aquilo que é melhor para aquela criança. Então, se naquele momento específico, pelos relatórios dos técnicos, tá, constatar que a guarda compartilhada seja prejudicial à criança, o juiz vai aplicar a guarda unilateral. Mas entenda bem, no direito de família não existe aquela coisa que já deve ter ouvido falar, principalmente nesses casos criminais, que é o trânsito em julgado, né? O que é o trânsito em julgado? É quando se encerrou todo, quando é recurso, não se pode mais recorrer daquela decisão, e a decisão se concretizou finalmente. No direito de família, não. Tá? Então, por exemplo, decidiu-se por uma guarda unilateral. Daqui um ano, amadureceu esse pai e essa mãe amadureceram com relação a esse litígio que houve. Nada impede de se reabrir o processo, vamos dizer assim, num linguajar bem popular, tá? E se pedir uma revisão dessa guarda. Então entra-se com uma ação revisional de guarda, tá? Onde se pede o quê? A conversão da guarda unilateral para a guarda compartilhada. E aí, nessa guarda compartilhada, os pais decidem como é que vai ser a distribuição do tempo com os filhos. O senhor falou de provedor. Isso. Então, como fica a situação de guarda compartilhada em relação à pensão alimentícia? Eu tenho uma opinião formada, tá? Cada operador do direito tem a sua opinião, mas a minha opinião formada é o seguinte: pensão existe para ser paga. Tá? O pai tem que ajudar, e o pai tem que suprir as necessidades do seu filho. Então, por exemplo, se eu sou procurado por um pai, falar, não, eu quero a guarda compartilhada porque eu não quero mais pagar a pensão. Eu falo, então nem vou atrás disso aí, porque você tem por obrigação, tá, suprir as necessidades do seu filho. Agora, é evidente que não recai só sobre o pai. Tá? Quando a gente fala suprir a necessidade, cabe a ambos os genitores. Sim. Tá? Então, o pai, por exemplo, ele paga uma pensão de um salário mínimo, por exemplo.
Então se subentende que um salário mínimo do pai mais um salário mínimo da mãe supre todas as necessidades das crianças. O que são as necessidades? Educação, vestimenta, alimentação e moradia. Tá? Seriam as necessidades básicas das crianças. Ligetiosa, o senhor recomenda essa guarda compartilhada? Olha, o litígio, entenda bem, o litígio ele é amplo, porque o processo de divórcio é um processo muito árduo, tá? Ele deixa muitas sequelas, tá? E sempre um deu a causa e o outro falou que aquele outro deu a causa. Ninguém é culpado, mas todos são culpados ao mesmo tempo. Tá? E começa-se o litígio primeiro com o quê? Com a partilha de bens. Esse é o grande litígio, a partilha de bens. Aí, para se atingir o objetivo da partilha de bens, e como hoje, ainda no nosso ordenamento jurídico, a grande parte das guardas unilaterais pertencem à mãe, tá? Começa a se utilizar o uso da guarda da criança, tá? Como um meio de usar o caixa eletrônico. Ah, sim. Entendeu? Isso acontece às vezes. Às vezes não. Eu acho que muitas vezes acontece isso. Então você não pode ver a guarda de uma criança como um caixa eletrônico, que é o que você está citando. Tá? Então, quando você consegue conversar, mediar uma situação entre esses pais e começar a demonstrar que a pensão alimentícia, a divisão de bens não são coisas assim tão importantes e conflituosos, você sim consegue aplicar a guarda compartilhada. Entendi. A gente tem muitas dúvidas. O senhor podia nos deixar os seus contatos para a gente poder esclarecer mais, por favor. Claro, o nosso website é akiama.adv.br, tá? E nosso Facebook também é Akiama Advogados. Estamos sempre lá à disposição, precisar de qualquer coisa, podemos ajudar a todos. Muito obrigado, Dr. Paulo Akiama. Eu agradeço. E agora nós vamos ao nosso intervalo comercial.